Olá, turma do sexto ano, vamos a mais uma aula da disciplina de filosofia. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre o olhar e a imaginação, né? O que este olhar tem a ver com a imaginação? Qual a relação do olhar com a imaginação? E aí nós podemos ver que nós já trabalhamos em aulas anteriores o olhar relacionado às janelas. O autor ele trouxe, como exemplo, como ilustração, que os nossos olhares são como janelas que se abrem ao campo do conhecimento. Quando eu contemplo algo, quando eu contemplo a natureza, uma paisagem, é como se ali o meu olhar abrisse como janelas e pudesse apreender, observar, admirar o que eu estou vendo. E esse observar, esse admirar, leva-nos a construir o conhecimento, a aprendermos mais sobre as coisas que estão à nossa volta. E aí o autor hoje ele traz esse olhar também como se fosse uma máquina fotográfica, né? A máquina fotográfica, quando você usa o seu celular como fotografia, você tira uma foto, você registra aquele momento presente. E ali você, quando vê aquela foto, você vai estar observando cada ponto daquela paisagem. E aí o autor traz esse olhar como um meio de fotografar aquele momento presente, né? Recolhendo e registrando imagens daquilo que percebemos. E é interessante que o nosso olhar, muitas vezes, eles registram aquele momento em que nós estamos vivendo. E aquilo fica guardado na nossa memória. E aquilo ajuda no campo do pensamento, no campo das ideias. Aquilo faz com que recordemos, como eu falei na aula anterior, as lembranças que estavam lá dentro, guardado. Então, esse olhar, segundo o autor, ele tem como função, ele é como janelas que se abrem a admirar, a observar, e como se fosse o campo, como se estivesse fotografando as coisas que estão à nossa volta, recolhendo tudo, registrando tudo, para que possamos juntar esse registro com as ideias que nós temos e formar o nosso conhecimento. Então, essas novas janelas que se abrem, elas servem o quê? Como campo de relacionar um conhecimento ao outro, multiplicar e transformar as imagens e as sensações recebidas. E aí o que esse olhar, com essa função de olhar as janelas, com essa função de fotografar, de registrar, de recolher esses registros e ajudar, o que esse olhar tem em relação à imaginação? E o que é imaginar para vocês? Segundo o autor, na página 9, eu gostaria que vocês sempre estivessem com o livro-texto em mãos, ele traz aqui uma definição do que é a imaginação. E aí na página 9, no segundo parágrafo, ele diz que a imaginação é uma dessas janelas do pensamento. Quando ela se abre, o que imaginamos se torna de alguma maneira visível e perceptível para nós, ainda que seja visível e imperceptível para as outras pessoas. Então, esse olhar janela, essa imaginação, é algo que registra e forma a imagem. E essa imagem se torna tão nítida que para a gente é algo que é como se a gente estivesse realmente visualizando aquela imagem, vendo aquela imagem. E aí isso é o campo da imaginação. A imaginação cria. A partir do momento que você olha, abre o seu olhar como janela, você registra aquilo e a imaginação, o campo da imaginação começa a criar aquela imagem de tal forma que é como se estivesse visível aos seus olhos. Então a imaginação é uma dessas janelas que se abre, janelas do pensamento que nós podemos dizer. E aí, como eu falei, o olhar relaciona, multiplica e transforma. E essa transformação vem no campo da imaginação.
E a imaginação, gente, se vocês lerem o texto na página 9, ela está relacionada ao campo dos sonhos, da beleza e da criação. O imaginar leva a gente a sonhar. E esse sonhar, nós criamos uma beleza, nós vamos dar cores, né, a essa imaginação. Então, nós podemos, com esse imaginar, nós podemos criar coisas no campo do pensamento. E aí, nessa imaginação, no campo da imaginação, nós podemos realizar tudo aquilo que pensamos, né? E aí, essa imaginação, ela te dá essa oportunidade de você criar e também formular os seus pensamentos de forma criativa. E ele diz aqui, o autor, no terceiro parágrafo, que a imaginação ela pode ser despertada por um olhar curioso. Eu não sei se vocês já se depararam com algo ou alguma coisa que lhe despertou a curiosidade. Você, no primeiro olhar, você olhou e percebeu algo diferente e quis investigar. Esse olhar curioso vai fazer com que você vá em busca do conhecimento. Quando você lê alguma coisa numa revista, num cartaz, você diz, eu não sei o que é isso, vou pesquisar. Então esse olhar diante daquele quadro, diante daquele anúncio, vai fazer com que você pesquise. E esse pesquisar vai fazer com que você aprenda. E é interessante no campo da filosofia esse olhar curioso. Todo aluno, todo filósofo, ele tem que trazer consigo esse olhar de curiosidade, porque é essa curiosidade que vai lhe impulsionar em busca do saber. E nós sabemos que a filosofia é a busca do conhecimento, é a busca do saber. Então não se pode ficar simplesmente parado sem ir atrás do conhecimento. Então todo aluno ele tem que ter esse olhar curioso, tem que ir atrás desse conhecimento, buscar saber sobre determinadas coisas que estão à sua volta. Então esse olhar, às vezes pode também, esse campo da imaginação, pode trazer coisas positivas, atrativas, que lhe faça ter sentimentos nobres, possa trazer sentimentos de felicidade, como também esse olhar, essa imaginação pode lhe trazer um certo incômodo. Quando você se depara com algo e você começa a refletir sobre aquilo que você viu, e pode trazer também sensações e sentimentos que em determinado momento foi difícil para você. Então, esses olhares, ele pode trazer coisas boas, também coisas que você vai refletir e que vai trazer momentos também tristes, mas que também você vai elaborar tudo isso. Então, nós aprendemos que esse olhar, ele é como olhar de janelas, que fotografa, que registra e que traz esses registros, e que esses registros você vai relacionar com os seus pensamentos, e esse relacionamento vai multiplicar o conhecimento e vai transformar, né, o seu conceito, o que você pensa sobre algo, sobre alguma coisa. E a imaginação é que vai te dar, né, a oportunidade de você criar, de ver, de vivenciar esse conhecimento. E essa imaginação vai fazer você sonhar, realizar sonhos no campo da imaginação, vai lhe trazer uma beleza dentro do seu conhecimento e vai lhe dar a oportunidade de criar. Então, eu gostaria que vocês, para a atividade semanal, pudessem fazer a página 23 da seção Hora de Estudo e do caderno de atividade ou do livro de atividade a página 5. Então, página 23 do livro didático, seção Hora de Estudo, e a página 5 do livro de atividade. Ok, gente? Por hoje é só. Até a próxima aula.